Oi, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista, estou ministrando aula para vocês da disciplina Psicologia Aplicada e Saúde Mental. Pessoal, eu sempre falo isso nas minhas aulas de psicologia, e a psicologia é uma disciplina, é uma matéria, é uma área da ciência que é fundamental para os profissionais da saúde, tá? Então, sempre você vai precisar da psicologia, vai utilizar da psicologia, às vezes até sem perceber. Mas ela é fundamental sim. Por quê? Porque os profissionais da saúde têm contato com pacientes, com pessoas, trabalham também com equipe, né? Com equipe de pessoas. Então, lembrar sempre que nós somos seres individuais, seres pensantes, seres que têm ali toda uma vivência, experiências diferentes, e que precisam conviver em sociedade. Então, a psicologia tem uma história de muito estudo, de tentar entender os porquês, né? O porquê que as pessoas agem de determinada forma, o porquê que as pessoas reagem a determinados estímulos, porquê que elas não reagem. Então, todo esse estudo da psicologia é para ter esse entendimento sobre a mente humana, sobre o porquê que nós agimos, porquê que nós fazemos as coisas, porquê que a gente demonstra certas características dentro da sociedade. Então, quando a gente pensa nos termos saúde e doença mental, esses termos eles não têm ali uma definição universal, até porque vai muito está muito relacionado com questões ligadas à cultura, à sociedade, o que se espera ali do que é considerado normal ou anormal dentro de uma sociedade, dentro ali das características do ser humano, né, do que a pessoa tem que apresentar para a sociedade. Então, é um termo que realmente ele não consegue ser universal, justamente porque cada sociedade, cada cultura tem situações, considera algumas situações corretas ou normais e em outra pode ser que não seja considerada. Então a gente tem essa questão. Outra coisa muito importante de frisar para vocês com relação à psicologia e ao processo de saúde e doença é que nós tivemos uma evolução muito grande com relação à psicologia como tratamento, à psiquiatria como tratamento para esses pacientes com transtornos e doenças mentais. Então, esses pacientes ali no histórico da psiquiatria, no histórico da psicologia, eles não eram respeitados, eles não eram tratados, eles eram, na verdade, excluídos da sociedade, do seu seio familiar e eram tratados de forma desumana, eram encarcerados. Isso numa história assim recente, mas se a gente for pegar lá para bem antes, muito antes mesmo, séculos atrás, a situação era bem mais complicada. Então, esses pacientes eles acabavam sofrendo perseguições. Teve uma época que foi muito relacionada a questões religiosas, então acreditavam que os pacientes com problemas de saúde mental, né, que apresentavam algum transtorno, eram pacientes que estavam possuídos. Então, tinham situações, então eles eram perseguidos, eles eram assassinados, eles não tinham seus direitos, pelo contrário, não tinha ali como esse paciente acabar melhorando o seu quadro de saúde. E, ao mesmo tempo, se você for parar lá na Grécia Antiga, os pacientes com transtorno mental, eles eram até meio que, tinha aquela questão de achar que eles eram eles tinham contato com os deuses, então que eles eram ali era como se fosse uma forma de porta-voz dos deuses. Então eles acabavam sendo até respeitados, né? Essas pessoas que apresentavam esses transtornos ou problemas de saúde mental. Então realmente a psicologia, a psiquiatria, ela vem sendo estudada há muito tempo. Então há muito tempo que o homem ele tenta entender aí a mente, entender a perspectiva, as reações,
imagina o quanto de sentimento e reações, emoções que nós apresentamos, né? Então, dentro de um dia, você pode apresentar ali várias reações, várias emoções. Às vezes, do nada, você tá bem, mas se sente, vem o sentimento de tristeza. Então, tudo isso é interessante e faz ali, fazendo um compilado dessas emoções, dessas reações, da forma como nós encaramos a sociedade, vivemos em sociedade. A gente tem aí questões como a personalidade, criação, o ambiente, estímulos. Então, tudo isso faz diferença na psicologia. E quando a gente pensa nos profissionais da saúde, você imagina que você vai estar ali com situações bem complicadas, com pacientes com dor, né, pacientes doentes, pacientes acamados, pacientes sem perspectiva de melhora ou com perspectiva de melhora, e que você vai ter ali aquele contato direto com esses pacientes. Então, saber lidar com essas emoções, ter um entendimento tanto para o tratamento do paciente quanto para a sua perspectiva com relação a tudo que você vai enfrentar no seu dia a dia de trabalho. Então, a psicologia ela interfere em tudo isso. Quando se fala na questão do tratamento em si para o paciente, a gente bate muito na tecla da humanização, de você olhar o paciente nos olhos, de você falar com ele, de você mostrar interesse pelo quadro de saúde dele, pelo que ele tem ali a compartilhar com você. Então, a psicologia ela vem muito aí também. Pessoal, como eu falei, dentro dessa evolução da psicologia, psiquiatria, da identificação ali dessa mudança constante e dessa falta também de consenso com relação ao que é, né, saúde mental, doença mental. Então, a gente tem aí o mal do século, né, que são as pessoas, a gente tem cada vez mais pessoas adoecendo e apresentando problemas de saúde mental, transtornos mentais. Então, a gente tem muitos casos de depressão, a gente tem cada vez mais casos de pessoas com transtornos de ansiedade. Então, realmente, o que a gente vem observando atualmente são cada vez mais pessoas adoecendo. E quando a gente fala em saúde, a gente fala de uma forma geral. Saúde não é apenas ausência de doença física. Saúde está relacionado com o seu bem-estar físico, psicológico, social, tá? Então, tudo isso está relacionado aí com saúde. E aí, se você fala, eu sou um profissional da saúde, mas você não tem um entendimento sobre os aspectos psicológicos, sobre os efeitos desses aspectos psicológicos no fisiológico do paciente, então realmente você não pode ser considerado um bom profissional da saúde. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente pensa num estado completo ali, né? Tentar ter um completo estado de bem-estar. E sempre o seu objetivo é tratar o seu paciente da melhor forma, fazer com que o seu paciente tenha uma evolução boa dentro do seu quadro de saúde. E aí, a psicologia ela é muito importante, tá? Para isso. Hoje, o tema da nossa aula é fundamentos teóricos sobre ali análise e mudança de comportamento, tá? Então, nós vamos falar sobre o tópico 1, que fala ali da terapia cognitivo-comportamental ali na saúde mental. A análise do comportamento, geralmente ela está enraizada ali na tradição behaviorista, tá? E ela utiliza os princípios, né, de aprendizagem para fazer ali a mudança do comportamento. Então, o que acontece? Essa análise de comportamento, né, essa análise cognitivo-comportamental, ela se fixa muito a essa teoria do behaviorismo, que é uma teoria comportamental, e eles acreditam que tudo que você vai fazendo, que você vai realizando, é como uma forma ali de aprendizado, tá? Vamos recapitular um pouquinho sobre o behaviorismo, tá? Então, o behaviorismo é uma palavra que provém ali do termo em inglês behavior, né?
que significa comportamento. Por isso, essa teoria, ela também é denominada de psicologia comportamental, tá? Os primeiros estudos, eles nascem com John B. Watson em 1913, lá nos Estados Unidos, e ele propõe lá que o objetivo do estudo da psicologia, ele tinha que ser observável, a gente tinha que observar, tinha que mensurar o que pudesse ali ser reproduzido. O resultado de tal pesquisa, né, da pesquisa dele, foi ali a formulação de uma teoria. E a teoria era estímulos, né, que é estímulo e response, o estímulo-resposta. Então, a teoria do behaviorismo, teoria comportamental, ela vinha muito para isso. Então, ela acreditava que você agia, né, o ser humano ele reagia de acordo com os estímulos. Então, ele apresentava o comportamento de acordo com o que era estimulado ali dentro daquele ambiente, dentro da sociedade. Que, né, essa teoria, ela procurava explicar como que a relação entre o estímulo, como eu falei, do ambiente e a resposta do organismo, ela constituía ali a base para descrever todo tipo de comportamento. Então, realmente, essa teoria, ela prega muito aquela questão de você age de acordo com o que é feito ao seu redor, com o que é realizado, com o que está acontecendo, tá? Então, você só reage. E aí, dessa relação, estabelece-se um conceito ali de condicionamento correspondente, tá? O qual está associado ao comportamento respondente. O comportamento respondente, ele é um comportamento ali involuntário que é provocado por estímulos ambientais. Então, são coisas assim que você não tem, que você não espera. Acontece algo repentino e aí você vai reagir de acordo com aquele estímulo que foi provocado em você. E aí o estímulo frio, né, um exemplo, ele provoca a resposta ali de um arrepio. E a emissão de um som, quando se sente dor, né? A gente tem ali a emissão de um som quando a gente sente dor. São exemplos ali que compelem o comportamento involuntário ou de reflexo. Então, são comportamentos reflexivos, involuntários, que você não tem ali meio que controle. Você se arrepiou porque estava com frio, ou você gritou de dor porque sentiu a dor, não era algo esperado. E é, portanto, aí um estímulo incondicionado, né? O condicionamento respondente, ele geralmente ocorre quando o estímulo eliciador, né, de um comportamento, ele responde e é pareado ali com outro estímulo. O que acontece? Faz aí como que a resposta passe a ser eliciada, né, agora frente ali o estímulo pareado. Um exemplo, a salivação. É um comportamento respondente. Frente ali ao estímulo do alimento, né, ela poderia ser condicionada de forma que a salivação ela pudesse ser aliciada por outros estímulos diferentes do alimento, tal como ali um sinal luminoso, desde que juntamente ali com o alimento fosse apresentado tal estímulo luminoso. Está querendo dizer que você consegue apresentar mais de uma resposta a mais de um estímulo ao mesmo tempo. Dessa forma, em um momento posterior, apenas ali a apresentação, por exemplo, da luz, eliciaria o comportamento da salivação, sem fazer necessário a apresentação do alimento. Surge o que conhecemos por behaviorismo radical, tá? Termo que significa a ciência do comportamento. Então, o que o autor ele trazia, né? Ele se dedicava ao estudo ali das respostas e ele observava que há um outro tipo de relação entre o organismo e o seu ambiente, o que ele irá chamar ali de comportamento operante, tá? Sendo este comportamento, ele é distinto ali do comportamento respondente, ele é separadinho. Já o comportamento operante é o comportamento voluntário,
tá? E inclui, eu falei que o comportamento respondente, ele pode ser involuntário, né? E aí a gente tem o comportamento operante, que é o comportamento voluntário. E ele inclui tudo aquilo que a gente faz ali, tudo que fazemos e que tem efeito sobre o nosso mundo exterior, ou seja, que operam nele. Este comportamento, pessoal, ele visa ali obter o efeito desejado ou evitar ali consequência indesejada. Então a gente age já, né, premeditadamente, pensando ali em evitar algo indesejável ou de conseguir algo que se almeja, que deseja. Assim, enquanto que o comportamento respondente é controlado ali, geralmente por um estímulo ascendente, o comportamento operante, ele é controlado por suas consequências, né? Estímulos que se seguem ali à resposta. A partir daí, formula-se o modelo de análise de comportamento, o fundamento ali para a descrição de interações organismo-ambiente. Então, a gente tem, né, o estímulo, antecedente, resposta, estímulo, consequente. Portanto, tem-se primeiramente um comportamento que responde a um estímulo do ambiente, o qual ali, por sua vez, inevitavelmente ele levará a uma consequência ainda não aprendida. Então, a gente tem o comportamento respondente, que vem ali devido a um estímulo do ambiente, algo que não se espera e que é involuntário. Então, se você sentir frio, você vai ter ali um arrepio. Pode ter um arrepio ou sentir dor, vai reagir ali de acordo com a dor, pode gritar. O frio também é outro comportamento, tremer, não é? Reagir ali, é um estímulo que você não controla, é involuntário. E aí, no segundo momento, a resposta ela já vai ser dada ali objetivando a consequência. Por quê? Porque agora ela já é conhecida. Então, a princípio, você está ali, você já sabe, você sofreu um estímulo repentino. E aí, você já sabe qual é esse estímulo. A próxima vez que você vai ter aquele estímulo, a sua resposta ela já pode ser, né? Ela já vai ser, pode ser diferente. Por quê? Porque ela já é conhecida pelo indivíduo por intermédio dessa experiência anterior. Alguns ramos aí da psicologia, eles se esforçam para entender as cognições subjacentes, tá? Mas a psicologia comportamental, ela não está preocupada ali com as suas mentalistas de comportamento. E sim, ela vai se concentrar no próprio comportamento. A abordagem comportamental geralmente prioriza ali na terapia a alteração de fatores ambientais e sociais e contingências. Então, geralmente, a terapia comportamental, ela vai preparar ali o paciente para reagir de acordo ali com os estímulos que ele sofre ali na sociedade, na vida dele, no cotidiano. A pessoa ela vai informar, ela vai conversar com um profissional e aí vão se conhecendo quais são as experiências mais comuns, rotineiras, o que tira, o que deixa quais são os gatilhos, o que faz com que a pessoa acabe ficando mais deprimida ou acabe apresentando os sinais e sintomas dos transtornos. Então, a abordagem comportamental ela vai muito nisso, né? De reconhecer esses fatores ambientais e sociais. E aí, com isso, vai possibilitar o indivíduo, né, ao indivíduo discriminar quais são os estímulos no meio que acabam afetando. E aí que acabam contribuindo para a manutenção ali desses comportamentos. E dessa forma, o que acontece? Vai possibilitar o indivíduo também o maior autocontrole diante ali dos seus comportamentos indesejáveis. Porque o que eu falei sobre o behaviorismo? A princípio, fala muito do estímulo-resposta involuntário, né? Então, você tem ali reações de acordo com o estímulo, e aí você não conhece, é algo que você não esperava, você vai agir de uma forma.
Quando você já tem ali, então a terapia cognitivo-comportamental, ela vai muito para o reconhecimento desses estímulos, para identificar quais são esses estímulos e também para ali tentar colocar situações, né? E se acontecer tal coisa, assim, como que você poderia lidar com isso? Então é muito importante, é muito interessante essa forma de tratamento. E aí ela prioriza o uso de experimentos para verificar como é que ocorre o comportamento e como ele é mantido, né? E formular ali conceitos, como por exemplo, esquemas de reforçamento. Então, existe, né, punição, extinção, generalização de estímulos e equivalências de estímulos, controle de estímulos, entre tantos outros. Na terapia comportamental, pensamentos, sentimentos são considerados comportamentos também, tá? Então, tudo que você pensa, que você sente, que você demonstra, é considerado ali comportamento. Então, a gente tem diferentes, né? Eles são diferentes apenas ali pela forma como se pode ter acesso a eles, a esses comportamentos. Pois geralmente ele se dá por meio ali do relato verbal, daquele que a pensa ou sente. Então, a interpretação do comportamento vai ser de acordo com o que a pessoa, né, que está sentindo ali, ou que está vai relatar o seu sentimento ou o seu pensamento. E aí vai ser considerado também um comportamento. Ou seja, pensamentos e sentimentos também são levados em consideração, são analisados e passíveis ali também de intervenções da terapia. Então, o terapeuta, o psicólogo profissional que está fazendo a terapia cognitivo-comportamental, ele pode atuar aí também analisando e pode também fazer ali uma intervenção com esses sentimentos, esses pensamentos, porque de fato é considerado um comportamento. A psicoterapia cognitivo-comportamental, ela foi desenvolvida por Aaron, tá? Acho que é Aaron T. Beck, em 1960, tá? Usando ali a análise consciente dos processos cognitivos, como ali os pensamentos automáticos. Então, eles faziam a análise dos processos cognitivos, como, por exemplo, os pensamentos automáticos, os pensamentos intermediários e as crenças e esquemas. Além das emoções e estratégias comportamentais ali do indivíduo também, para produzir uma melhora na qualidade de vida. Então, eles começaram a analisar quais eram as demonstrações, né, o comportamento daqueles pacientes, a parte de emoção também, tudo como ele trabalhava essas emoções para lidar com as situações, como que ele se apresentava diante de certas situações, e a partir daí, né, como que esse indivíduo ele vivia ali e reagia aos estímulos, e eles analisavam isso na intenção de ter ali, de produzir uma melhora na qualidade de vida daquele paciente, sempre objetivando ali uma dinâmica funcional, não é? Priorizando a saúde mental e a estabilidade emocional, além também do desenvolvimento ali das qualidades potenciais do sujeito. Então, quando se pensa na terapia cognitivo-comportamental, como eu falei para vocês, está muito relacionado à análise, né, e também intervenção, em relação a como as pessoas se portam de acordo com os estímulos, né, com o que ocorre ali no seu ambiente, na sociedade, no mundo que ela vive. Então, o que faz, o que está acontecendo para que aquela pessoa reaja, como que aquela pessoa reage, por que aquela pessoa reage de tal forma. E aí, sempre com a intenção, né, de melhorar, de preparar a pessoa para ter as reações. Né? Por quê? Porque entende-se que se você já teve
uma reação, você já passou por né, reagiu ali de acordo com um estímulo, então você já vai estar preparado para passar por ele, você já vai saber o que esperar. Então, quando você já sabe o que pode vir, você consegue ter um comportamento diferente, dentro dessa teoria, né, comportamental, é isso que eles acreditam, que a partir daí, desse conhecimento das reações, das emoções, dos estímulos, do que faz com que a pessoa geralmente fique triste ou fique feliz, o que acontece, quais são os estímulos que podem afetar ali, de fato, a saúde mental daquele paciente. E conhecendo esses estímulos, né, você vai conseguir fazer ali, preparar o paciente para agir da forma mais adequada, de acordo ali com o estímulo que ele está vivendo. Então, trata-se, a terapia cognitivo-comportamental, ela trata-se de uma psicoterapia que se tornou ali mais pesquisada, né, a mais pesquisada e com a maior quantidade de evidências científicas. Então, a gente tem ali uma grande quantidade de profissionais que pesquisaram sobre a terapia cognitivo-comportamental e é ali uma das que tem ali uma maior quantidade de evidência científica. Então, que tem comprovação, que realmente tem resultado e ela é muito trabalhada. Então, geralmente ela é construída, né, empiricamente, garantindo assim a sua cientificidade e a sua credibilidade, tá? Podendo ser comparada à eficácia ali da terapia cognitivo-comportamental, TCC, com a eficácia ali, por exemplo, de uma intervenção medicamentosa. Então, ela é tão confiável, ela é tão boa, ela é tão estudada, tantos profissionais envolvidos, tantos profissionais que pesquisaram sobre, que procuraram um entendimento maior sobre essa terapia, que ela tem a sua eficácia comprovada ali com a eficácia, por exemplo, de uma medicação. Então, realmente é uma terapia muito boa, né? Por quê? Porque você trabalha com o que a pessoa está vivendo, com as experiências da pessoa, com o que ela já presenciou, com o que abalou, com o que pode abalar. O profissional ele vai conhecer o seu paciente, conhecer o ambiente daquele paciente, o que pode estimular, o que pode deixar aquele paciente triste, o que pode frustrar aquele paciente, o que pode trazer sentimentos bons. E aí, como o paciente vai passando suas experiências, suas frustrações, seus sentimentos, pensamentos para o profissional ali vai atuando e, de certa forma, preparando o paciente para poder ali dar as respostas aos estímulos que ele vai enfrentar ali no seu dia a dia, na sua vida, tá? E aí, sendo tão conhecida e tão efetiva, de fato, a ponto de, né, ter ali a sua eficácia comparada à eficácia de um medicamento. Então, se conciliar, vai ser muito bom para o paciente. Então, olha que interessante, a gente, no começo da aula, eu falei para vocês que os pacientes, a princípio, eles não tinham perspectiva nenhuma de melhora, de transtornos e de problemas em geral de saúde mental, e que eram apenas excluídos, tratados da pior forma, sem perspectiva nenhuma de melhoria, e que hoje a gente tem ali terapias, formas de tratar esses pacientes, que é uma evolução e que é muito bem-vindo, e que foi ali estudado, né, que tiveram profissionais preocupados, estimulados a entender ali e formular um processo de tratamento também. Então, hoje a gente tem o auxílio de medicamentos, que é muito importante, também foi uma evolução muito grande dentro da psicologia e psiquiatria, dentro dessa questão da saúde mental, porque você, a partir daí, entende que esses pacientes eles precisam serem tratados assim como qualquer outro tipo de doença e que é muito importante
o paciente ter consciência disso, os familiares, os profissionais. Então, vocês precisam, né, como futuros profissionais da saúde, ter esse tipo de consciência. E também reconhecer, saber sobre alguns tipos de tratamento. E aí, estou apresentando para vocês agora essa terapia cognitivo-comportamental, tá? A TCC, que é muito importante, que tem aí uma eficácia muito boa. E aí, sendo ali preferida a terapia cognitivo-comportamental como forma sempre de tratamento pela maioria dos pacientes. Então, a maioria dos pacientes acabam procurando profissionais que trabalham ali com a terapia cognitivo-comportamental, justamente porque ela é muito estudada, porque ela já tem uma eficácia comprovada, tem muitos profissionais que trabalham com ela. Então, geralmente, ela é a terapia escolhida pelos pacientes. A terapia cognitiva comportamental, pessoal, ela geralmente utiliza ali a linguagem verbal, tá? Como forma de promover ressignificações ali no paciente. Então, geralmente é trabalhado ali com a linguagem verbal e vai fazer com que o paciente consiga ali ressignificar algumas coisas, dar significado para algumas coisas ou tirar ali um pouco mais do que ele acha que é muito importante ou que vai fazer muita diferença na vida dele, que às vezes é só na visão dele, na perspectiva dele, que de fato não é. Então, fazer esse reconhecimento, ajudar o paciente com esse reconhecimento, além também de novas aprendizagens. Porém, é necessário aí que o seu conteúdo ele se torne sempre acessível para que essas aquisições elas sejam possíveis. Tá? Então, tem que fazer com que o paciente ele se sinta confiado, se sinta confortável, que tenha confiança ali no profissional e que tenha possibilidade de chegar ali a certas conclusões, porque realmente o profissional ele vai preparar o paciente para lidar com tudo ali à sua volta. E aí, com isso ele vai trazer a terapia, né? Ela vai trazendo resultados significativos em uma quantidade ali reduzida de tempo. Então, consequentemente, como você consegue, o profissional ele trabalha diretamente com os anseios, com as frustrações, com os estímulos, né, que afetam o paciente, com tudo que envolve ali o dia a dia do paciente. Então, o resultado também ele acaba sendo mais rápido, porque você a todo momento vai estar estimulando o seu paciente, ensinando, mostrando coisas que talvez ele não perceba, dando ressignificado ali para certas coisas, de fato. Que talvez para ele um detalhe seja tão importante que afete o dia a dia dele, que na verdade às vezes não é. E tudo isso vai fazendo diferença ali no tratamento daquele paciente. Então, com isso, como você consegue ver resultados ali num curto período de tempo, isso facilita ali desde mudanças comportamentais, né, que visam ali favorecer o tratamento de uma outra doença. Ou até mesmo ali as alterações nos pensamentos, né, e as crenças ali para promover a qualidade de vida na saúde mental e também fisiológica. Quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa em saúde geral. Pessoal, se você tem um paciente que ele não está bem psicologicamente, provavelmente ele vai apresentar algum tipo de reação fisiológica, algum transtorno fisiológico, alguma doença, tá? Alguma reação. Então, às vezes, o profissional ele pega um paciente e começa o tratamento dele e aí vê tudo, toda a questão fisiológica tá ok, mas o paciente ele está apresentando ali algum tipo de sinais e sintomas que você não consegue identificar o motivo. E aí o paciente fica com febre, muita febre, a criança, né? Às vezes a criança apresenta febre, e ninguém consegue identificar o porquê e não tem ali aparentemente, nenhuma doença, nenhuma questão fisiológica envolvida. Às vezes é o psicológico. Então, às vezes tem muito disso. Às vezes o pai ou a mãe viaja, a criança ela vai dar apresenta reação como febre, ou então mudança de escola, que deixa a criança ali com ansiedade, nervosa. Então,
Existem muito, eu tô dando um exemplo, tá, gente? Mas existem aí situações bem mais complicadas, a questão do psicológico realmente traz alterações. Eu vou dar até um exemplo que é um pouco para minha área, que é a afta, né? A afta, ela não tem ali um diagnóstico, é uma causa comprovada de fato, mas existem ali algumas teorias, e dentre elas está relacionada ali a questões psicológicas, tá? Então, para você ver aí o quanto que a gente pode, o quanto é importante ter conhecimento sobre essas questões, sobre entender que cada vez mais você vai estar ali aliado à psicologia dentro da saúde sempre. Porque envolve. Às vezes o paciente é um paciente que tem ali uma doença que o debilita muito, ou então que assusta muito, e aí ele vai ficar mal, e às vezes o psicológico, a forma como ele encara aquela doença, ou a forma como ele encara o seu tratamento, faz diferença nos resultados também. Então, tem ali a mente, o psicológico das pessoas tem uma influência muito grande no nosso quadro de saúde, tá? No nosso estado de saúde. E aí, a pesquisa, né, e a prática clínica, elas mostram que a terapia cognitivo-comportamental, geralmente, ela é bem efetiva na redução ali de sintomas e taxas de recorrência, tá? De algum transtorno. Então, ela é muito boa e, além dela apresentar resultados, né, rápidos, como eu falei, de ter ali um contato muito grande com o paciente, você também vê que as recaídas, né, que o processo ali de adoecimento do paciente como uma segunda vez, as taxas de que isso ocorra são mínimas, tá? Tem aí uma redução, para você ver a efetividade dessa terapia cognitiva comportamental. Então, com ou sem medicação, tá? Em uma ampla variedade de transtornos psiquiátricos. Então, ela é muito efetiva e tem ali uma diminuição desse índice de recaídas do paciente, tanto quando ele está fazendo o uso de medicamentos, tá? Quanto ali sem. E uma ampla ali, variedade de transtornos psiquiátricos podem ser tratados com a terapia cognitivo-comportamental. Pessoal, se atentem muito ao comportamento do paciente de vocês. Tentem... quando a gente fala de profissionais de saúde, da profissão em saúde em si, é uma responsabilidade muito grande. As pessoas esperam e cobram muito dos profissionais de saúde. Por quê? Porque a gente está lidando com a saúde delas, né? Com algo ali que é permanente, que é a vida das pessoas. Mas eu estou fazendo técnico em laboratório, mas você está lidando com a vida das pessoas. Estou fazendo técnico em saúde bucal, você está lidando com a vida das pessoas da mesma forma, com a saúde das pessoas. Então, se você trata da saúde, você trata da vida. Então, não tem como você não relacionar a questões psicológicas, né? A psicologia, o entendimento ali da psicologia. E aí, você reconhecer algumas formas de tratamento, você reconhecer sinais e sintomas em pacientes é muito importante. Às vezes os familiares não querem reconhecer. Então a gente tem um tabu muito grande ainda, apesar de toda a promoção de saúde, que é o que mais se trata, né, quando a gente pensa em tratamento de saúde mental, é muito voltado para a promoção e prevenção em saúde. E apesar de toda essa promoção de saúde, de todas as campanhas que a gente tem, Setembro Amarelo, de todo o envolvimento dos profissionais de saúde passarem a ter conhecimento sobre isso, a nossa cultura, as pessoas ao nosso redor, da sociedade, eles ainda julgam muito. Então, às vezes, a pessoa que vai fazer um tratamento psicológico é julgado pelos colegas,
Ai, mas ou então se você recomenda ou fala, seria bom você procurar um psicólogo, a pessoa já acha que você está chamando ela de louca, não é? Então a gente tem ainda muito preconceito, muita barreira para ser quebrada. E às vezes você tem que quebrar primeiro essas barreiras em você, né? Com relação à falta de informação. Então hoje vocês estão tendo informação. Vocês não podem mais se dizer leigos em relação a isso. Então, sabe-se, a maioria das pessoas já entendem que a gente tem ali, devido a todas essas mudanças tecnológicas, científicas. Então, a gente tem cada vez menos contato, né, pessoal. Às vezes até uma roda de amigos, você vê pessoas ali todas reunidas e nenhuma tendo uma conversa, muitas vezes com o celular na mão. Fala mais virtualmente do que pessoalmente. Essa terapia, o entendimento desses tratamentos, dos tipos de tratamento, para os profissionais reconhecerem aí que hoje a gente tem uma evolução, que nós temos ali várias formas de tratamento, que a gente tem uma equipe, né, com multiprofissionais, com muitos profissionais envolvidos para o tratamento desses transtornos, para o tratamento desses pacientes, envolvendo sempre os familiares, e com a intenção sempre de reintegrar esses pacientes na sociedade, de colocar esses pacientes de volta ali no seu âmbito familiar, de não tirá-lo, na verdade, e de tratar. Lógico que de acordo com o tipo de transtorno. Mas a gente tem uma evolução muito grande. E que, infelizmente, né, apesar de toda essa evolução, se tem aí esse preconceito, se tem esse tabu, se tem... às vezes por ignorância, às vezes por falta de querer realmente entender, conhecer. Porque, como eu falei, nós temos aí cada vez mais vendo o Ministério da Saúde, as pessoas envolvidas com a saúde, trabalhando na promoção e prevenção em saúde mental. Porque você promover a saúde mental é muito importante. Por quê? Porque a partir daí você leva conhecimento para as pessoas. Então você começa a derrubar um pouco desses tabus, né, desses preconceitos, desses medos, e faz com que as pessoas pensem nos tratamentos de saúde mental, ali, dos transtornos mentais, como uma coisa normal. Então, como eu já falei para vocês, relação com algum transtorno mental, todos podem ali no decorrer da sua vida acabar adquirindo, desenvolvendo algum transtorno mental, independente da profissão, do status social, né, do financeiro, independente da cor, da crença, todos podem acabar desenvolvendo algum transtorno mental. E saber reconhecer, passar também conhecimento para as pessoas, ali a função de vocês. Então é muito importante, olha que coisa absurda você encontrar um profissional de saúde que tem preconceitos com relação a uma pessoa ir procurar um psicólogo, né, um tratamento psicológico ou procurar um psiquiatra. Como eu falei para vocês, nós somos seres individuais que passamos ali, né, por experiências diferentes e que teremos reações diferentes. Então, parar com aquela coisa de que a pessoa que está com algum transtorno mental é fraca. Gente, você não sabe você não consegue mensurar ali a dor do outro, o sofrimento dele, o que ele está pensando, o que ele está passando. Então, às vezes, para você seria algo simples ou que poderia ser resolvido de outra forma, mas que para ele não. Então, você ter conhecimento, saber reconhecer isso é muito importante, tá? E aí, a terapia cognitiva comportamental, ela veio aí com uma evolução, então ela ajuda, ela é muito boa, porque consegue-se aí, né, consegue-se um resultado até equiparado ao resultado de um medicamento. E aí, Beck, ele aplicou sistematicamente o conjunto de princípios teóricos e terapêuticos da terapia comportamental a uma série de transtornos. Então, começando ali por depressão, suicídio,
transtornos de ansiedade e fobias, tá? Síndrome do pânico, transtornos de personalidade e abuso também de substâncias e problemas interpessoais, né? Raiva, hostilidade, violência também foram estudados. Além disso, trabalhos mais recentes também, usando essa abordagem, mostraram um efeito adicional sobre o tratamento medicamentoso, né? Então, você já tem um tratamento naquele paciente com medicamento, e aí você faz a terapia cognitiva comportamental, e aí foram alcançados, né, um efeito adicional para o tratamento medicamentoso ali de doenças psiquiátricas graves, como, por exemplo, a esquizofrenia e o transtorno bipolar. As adaptações em andamento ali de protocolos cognitivo-comportamentais para uma gama cada vez maior de transtornos médicos e psicológicos também foram testados ali para dor crônica, tá? Então, sempre está sendo testado, estudado esse protocolo dessas terapias cognitivas comportamentais e verificando ali que realmente está tendo resultados bons. E aí até para dor crônica já foi utilizado. E aí a relação conjugal conflituosa também, né? Transtornos somáticos na infância, bem ali como um exemplo, bulimia e também problemas de comer compulsivo. O princípio fundamental da terapia comportamental é que a maneira ali como os indivíduos percebem e processam a realidade, ela que influencia a maneira como eles se sentem e se comportam. Então, como você percebe aquilo ali, como você percebe o ambiente, como você recebe as informações daquele ambiente, é que vai influenciar na forma como você vai se sentir, como você vai se comportar. Então, essa aí é a teoria da terapia cognitiva comportamental. Desta forma, o objetivo, né, terapêutico da terapia cognitiva, da terapia comportamental, desde ali dos seus primórdios, tem sido reestruturar ali, corrigir os pensamentos distorcidos. O que faz com que você ache que aquilo ali é muito ruim ou que vai te afetar de alguma forma. E aí, colaborativamente, acaba que desenvolve soluções pragmáticas para produzir aí mudanças e também melhorar esses transtornos emocionais. Uma hipótese essencial do modelo ali cognitivo tem sido a noção de que certas crenças constituem uma vulnerabilidade a distúrbios emocionais, como o modelo ali da diatese e estresse, tá? Por exemplo, se um indivíduo ele apresenta ali uma vulnerabilidade cognitiva a temas de perda e fracasso, tá? As consequências emocionais e comportamentais geralmente vão incluir tristeza, um senso ali de desesperança, isolamento social, conforme encontrado, por exemplo, na depressão. Cada transtorno de personalidade, ele também é caracterizado ali por um conjunto específico pessoal ali de conteúdos cognitivos disfuncionais, tais como deficiência, abandono, né, que podem acabar estimulando ali para esses transtornos, dependência ou necessidade ali de um tratamento especial, que constituem a vulnerabilidade cognitiva do indivíduo, que faz com que aquele indivíduo ele seja mais propenso, né, que ele seja mais vulnerável. Quando ali ativados, quando esses conteúdos cognitivos, né, eles são ativados por eventos externos, como exemplos droga ou fatores e também drogas ou fatores endócrinos, esses esquemas eles tendem ali a causar um viés no processamento das informações, da forma como as pessoas recebem as informações e produzem um conteúdo cognitivo típico de um determinado transtorno, né? Com sua própria constelação ali cognitiva e conjuntos idiosincrático de crenças. Então, um breve resumo ali dos perfis cognitivos em psicopatologia pode ser depressão, né, que geralmente eles têm uma visão negativa de si, dos outros e do futuro. Hipomania ou episódios maníacos, que aí dá uma visão inflada de si, dos outros e do futuro.
O comportamento suicida, que é a desesperança, né? O paciente ele apresenta desesperança ou conceito autodesqualificador, ele fica se autodesqualificando, achando que ele não consegue fazer nada. Ansiedade generalizada, geralmente ele é um medo de perigos físicos ou psicológicos. Nós temos também ali a fobia, que é o medo ali de perigos em situações específicas e que podem ser evitáveis. Pânico, que é medo ali de perigo físico ou mental iminente. Nós temos o estado paranoide, né, que é uma visão dos outros como manipulativos ou mal intencionados. A pessoa ela sempre acha que o outro quer lhe afetar de uma forma negativa. E transtorno obsessivo, transtorno conversivo, que é ali uma ideia de anormalidade motora ou sensória. E aí a gente tem o transtorno obsessivo compulsivo, né, que são os pensamentos continuados ali sobre a segurança. Atos repetitivos para precaver-se de ameaças. A pessoa sempre acha que tem alguma coisa ali perseguindo. Temos também a anorexia ou bulimia, que é um medo ali de ser gordo e não atraente. Tem a hipocondria, né, que é a preocupação com a doença insidiosa, que a pessoa sempre acha que vai adoecer, então fica sempre com medo. Pessoal, então, realmente, quanto mais a gente vê sobre a psicologia, quanto mais a gente entende sobre a psicologia, a gente entende o quanto ela é necessária para a nossa área, para todos os profissionais de saúde, independente ali da sua área de atuação. Por quê? Porque a gente precisa tanto saber lidar com nossos sentimentos, com situações específicas do nosso dia a dia de trabalho, como também identificar situações, né, características, sinais, sintomas nos pacientes também. Então, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês e tchau, tchau.